os irmãos abrindo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, a gente vai ler a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Esse texto muito conhecido da palavra de Deus, tem que ficar mais tempo. Então, aqui, eu não sei quanto tempo, eu sempre deixo o microfone aqui assim, como se fosse o Silvio Santos. Deixa aqui assim, né? Deixar aqui. Mateus 26, a partir do versículo 36. A gente vai ler do 36 até o 45. Esse texto famosíssimo da palavra de Deus, Jesus no Getsemane. Né? Se você já viu aquele filme, A Paixão de Cristo, o filme começa exatamente nesse momento, quando Jesus está no Getsemane. Talvez não exatamente nesse momento, começa quando os fariseus e Judas chegam ali no jardim e começam a caçar Jesus. Isso ainda vai acontecer aqui, nós não chegaremos nessa parte hoje, mas é importante a gente ver esses primeiros momentos aí de Jesus no Getsemane. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Daí ele disse: vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não possível que esse cálice passe de mim, sem de mim que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo, descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça por esse culto. Te damos graça por cada um dos irmãos que está aqui presente. Te damos graça por aqueles irmãos que, infelizmente, não puderam estar aqui. O Senhor nos abençoe. Que o estudo, que o entendimento da Tua palavra não seja algo vazio, mas que seja algo que, de fato, venha trazer mudança em nossas vidas. Eu te peço por essa palavra, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só voltar aqui. Eu estou lendo, não estou lendo na minha Bíblia digital, estou lendo aqui no Kindle. Kindle é esse dispositivo aqui que você consegue ler livros, né? Eu consegui chegar por aqui. Na minha Bíblia, esquece. Bom, esse texto é interessante para nós porque ele mostra algumas questões importantes. Vocês devem ter percebido aqui que o texto está falando basicamente sobre o contato de Jesus com Deus, antes ali da sua prisão, mas acima disso, a gente está vendo ali como Jesus está lidando com a sua angústia e com o seu sofrimento. Isso é muito importante para a gente perceber aqui, muito porque eu gosto de chamar esse texto como se fosse o Calvário. Jesus passou pelo Calvário, né? Que foi o seu sofrimento físico, a sua dor física, mas eu gosto de chamar esse texto de o Calvário emocional de Jesus. Ele já estava sentindo uma angústia, ele estava sentindo sofrimento, uma certa desesperança, por assim dizer, mas ele soube lidar com isso. Ele passou aquilo por algumas situações. E certamente nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, passamos por provações, e assim como nós, Jesus também passou por essas dificuldades. E por que não aprender como lidar com o sofrimento com aquele que mais sofreu? Jesus Cristo. O que mais sofreu fisicamente por nós, e aqui aquele que mais sofreu, vou dizer, psicologicamente também. Nossa cabeça é muitas vezes a nossa cabeça ela cria problemas que não existem na nossa mentalidade. Não é o caso de Jesus aqui, ele está realmente angustiado com um problema real, que ele sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes nós acabamos transformando os problemas em coisas muito maiores pela forma como a gente reage a eles. Às vezes as coisas acontecem e nós olhamos para os problemas e a nossa maneira de pensar faz com que aquilo que já está ruim fique ainda pior. Tem uma musiquinha, eu até postei na internet esses dias aí, né?
em inglês, né? Mas ela diz que quando na vida você tem algum problema, se você se preocupa, agora você tem dois problemas. Você duplica o seu problema. E é exatamente isso que acontece. Eu sei que eu estou falando aqui, os irmãos começam a pensar em situações na sua vida. A ideia é essa mesmo. Você pare para pensar. Momentos na sua vida, você pode estar passando até por esse momento agora. Eu estou passando pelo meu espinho na cara aqui, mas às vezes quando a gente passa por dificuldades e a gente se preocupa mais do que devia, ou a gente não sabe enfrentar o problema da forma que a gente tem que enfrentar, muitas vezes esse problema fica ainda maior do que ele de fato é. E Jesus aqui mostra quais são os passos ou quais são os caminhos para que a gente passe então pelas nossas dificuldades, né? Primeiro momento aqui, temos que olhar, né? Até nos nossos momentos de crise, nossos momentos de horror e angústia, nós precisamos imitar o Mestre. E esse texto é fantástico nesse sentido, porque eu vou tentar colocar aqui para os irmãos algumas questões que podem nos ajudar de formas práticas a lidar com o nosso problema, das dificuldades da nossa vida. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que vai no versículo 36 até o versículo 38, eu chamei essa primeira divisão de a primeira etapa para que você busque lidar com os seus problemas é buscar amizades verdadeiras, estar próximo de pessoas que você confia de fato. E qual é a base para isso, né? Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Ou seja, a primeira coisa que Jesus fez nesse primeiro momento, ele tinha 12 discípulos, nesse momento 11, né? Porque Judas, como a gente viu nas últimas mensagens, Judas já tinha saído, depois da ceia ele fugiu, se apartou deles, e agora Jesus está ali com seus 11 discípulos, chegaram no Getsemane, que é um jardim ali fechado no Monte das Oliveiras. Provavelmente Getsemane é um lugar onde eram prensados o óleo, como é que se chama? Azeitona, para fazer o azeite, né, o óleo. Então era um lugar bem recluso ali no Monte das Oliveiras. Jesus chamou, foi orar ali e chamou com ele 3 discípulos: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Mas é uma pergunta interessante para os irmãos. Por que Mateus, que é a pessoa que está escrevendo esse livro, por que ele não dá nome a Tiago e João? Por que ele só diz Pedro e os filhos de Zebedeu? Qual a importância disso para a mensagem? Porque a gente já sabe o que vai acontecer no livro de Mateus. Mateus é um escritor fantástico. Nesse momento, ele quer que nós, leitores, esqueçamos um pouco dos outros discípulos e a gente tem que focar em Pedro. Lembre-se de Pedro. Sua atenção agora tem que estar em Pedro. Se você já sabe como essa história vai terminar, você já sabe por que a gente tem que prestar atenção em Pedro. O que acontece nos capítulos seguintes com Pedro? O que ele faz com Jesus Cristo? Ele nega Jesus 3 vezes. Então, Mateus já começa a colocar aqui um certo foco para que você, leitor, nós leitores, já comecemos a perceber, Pedro está aqui. Melhor a gente prestar atenção nesse aqui agora. Não podemos tirar Pedro de mente. Não podemos ler o resto do livro sem lembrar que Pedro estava aqui no Getsemane. Isso é muito importante. E aí levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então eles disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Como eu disse, nós, enquanto cristãos, a primeira questão que nós temos que avaliar, quando nós sentimos angústia, quando nós sofremos, é sempre tentar de alguma forma, como cristãos, nos aproximarmos de outros cristãos que possam nos ajudar nos nossos momentos de dificuldade. É exigido de nós uma certa confiança nos nossos irmãos. Você não precisa ficar falando para todos os cantos do mundo que você está com dificuldade, que você está com problemas, com dívidas, com dores, com problemas. Você não precisa fazer isso. Mas você também não pode se isolar na sua dificuldade. Você precisa estar próximo de pessoas. Perto de pessoas que você sabe que se importam com você. E acima de tudo isso, são pessoas verdadeiramente cristãs. Pessoas cujas intenções, cujo coração, de fato, é voltado para a palavra de Deus. Porque só assim nós vamos poder te ajudar. Não adianta você ter um amigo que se preocupa muito com você, mas ele não é cristão. Ele só vai dar conselhos equivocados. Ele vai te levar em direções. Você não vai poder acompanhá-lo. Você não caminha
da mesma forma que ele caminhou. E por outro lado, é importante você ter uma amizade cristãs. Pessoas com quem você pode confiar, pessoas com quem você pode contar em tempos de crise, com quem você pode compartilhar as suas fraquezas. Não que Jesus está sendo fraco aqui, eu sei que os irmãos entendem. Mas olha só que bonito, Jesus como Deus, claro, a gente entende que tem a natureza humana, a natureza divina, mas Jesus, enquanto revela muito da sua natureza humana aqui para eles, ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, fiquem aqui e vigiem. O Deus homem demonstrou para os seus discípulos a sua dor, a sua dificuldade. É uma dificuldade temporária, é uma dificuldade momentânea, mas Jesus sentiu essa dor, ele sentiu essa angústia, ele mesmo disse isso para os seus discípulos. E o incentivo que eu deixo aqui aos irmãos nesse mesmo momento é que se você passa por uma dificuldade, se você tem alguma crise, algum problema que você tem guardado para si, você tem fechado no seu mundo, compartilhe com pessoas que você confia. Não sai falando com todo mundo também, não posta na internet, mas converse com cristãos, converse com pessoas, abra os seus sentimentos, explique o que você está sentindo para pessoas cristãs genuínas. Com certeza, se forem cristãos de verdade, eles vão ter um bom conselho bíblico para te ajudar. E se não tiverem, certamente eles vão buscar junto com você algum tipo de solução. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Na verdade, na maioria das vezes, eu sempre fui aquele que buscou ajuda, que buscou conselho. Em outras pouquíssimas vezes, eu fui aquele que foi procurado para dar esse conselho. Mas nós, como cristãos, precisamos estar atentos. Nós temos que ter os dois. Em algum momento você vai ser solicitado a ajudar alguém, mas em outro momento você vai ser aquele que vai pedir ajuda, vai expor o que está sentindo, vai expor a sua dificuldade. E aqui nós temos mais um detalhe no texto. A última palavrinha aí, a última coisa que Jesus coloca aqui para eles, né? Ele coloca: vigiem comigo. Interessante essa questão. Daqui, domingo que vem, né? Dia 26 é esse outro, sexta-feira, dia 25, vai ter a vigília. E a ideia de vigília, o nome tem esse nome, justamente porque tem a ver com vigilância, tem a ver com observação. O que é uma vigília em termos militares, em termos estratégicos? O vigia é aquele que fica mesmo na torre, observando o ambiente. É aquele que fica atento a tudo que está acontecendo em volta do acampamento e tomando cuidado. Ele está vigilante. Logo, a vigília tem esse sentido. É aquele momento onde nós, em oração, a gente fica atentos em oração às nossas necessidades. Obrigado, Martim. A vigília é o momento onde nós estamos 100% dedicados à oração, à leitura bíblica, ora, direto. A ideia é fazer a gente pensar que nós temos que estar sempre vigilantes. Então, quando Jesus pega os discípulos, vigiem comigo, indiretamente Jesus está dizendo: fiquem alertas comigo. Eu vou orar ali um pouco mais afastado, mas vocês têm que estar orando aqui também. Vocês precisam estar atentos aqui também. Como Jesus estivesse dizendo para eles. Né? A gente vai falar disso mais para frente, mas Jesus pede para o Pai: afasta de mim esse cálice. Mas os discípulos tinham que estar orando a mesma coisa. Porque o mesmo cálice que vai cair sobre Jesus, a ira de Deus que vai cair sobre Jesus, de certo modo, vai acabar afetando os discípulos também. Então eles também deveriam estar orando para que as coisas acontecessem, para que eles fossem mais vigilantes, para que eles estivessem mais atentos ao que estava acontecendo. Isso não acontece. Então nós temos a segunda divisão do texto que eu propus aqui, começa a partir do versículo 39 até o 44, e eu vou chamar essa divisão de: a oração é o nosso remédio contra a angústia. Primeiro ponto, falei sobre as questões das amizades. Procure amigos ou colegas ou até outros irmãos em Cristo que vão te ajudar em relação à sua dificuldade. O segundo ponto é a oração. E aqui a gente olha um pouco. Diz assim no 39: e andando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então não tem nenhuma hora, vocês não puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos falar um pouco a respeito disso, né? No 39, Jesus anda um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orou e disse. Claro, isso aqui não é recomendação de
Alguns irmãos usam isso como base para dizer que toda vez que você for orar, você precisa estar sempre de joelho, tem que estar sempre com a cara no chão. E não, irmão, você pode orar, obviamente, você pode orar do jeito que você se sente mais confortável, do que você se sente bem. Você está falando com Deus. É claro que existe uma reverência, mas você em pé, deitado, de cabeça para baixo, onde você estiver, ou como você quiser, você pode estar falando com Deus e vai estar sempre aberto para te escutar, obviamente. E Jesus disse: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como é que a gente entende esse texto, né? Nós temos aqui uma questão muito interessante da palavra de Deus. A gente chama essas dificuldades de tensões. Nós temos uma tensão aqui, porque nós estamos lidando com a natureza humana de Cristo e com a sua natureza divina. Por um lado, a gente sabe, Jesus mesmo sabe, porque ele já disse tantos capítulos antes, ele já sabe que vai morrer, ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Então, por que ele está orando aqui? Afasta de mim esse cálice. A única resposta que nós podemos dizer aqui, com certeza, é que existe um choque entre a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Jesus, ele é totalmente humano, mas também é totalmente Deus. E nós, como totalmente humanos, nós temos as nossas angústias, nós temos muitos problemas em relação às incertezas da vida. Não saber o que vai acontecer amanhã, para nós, humanos, é um sofrimento. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que te espera amanhã. Você não sabe o que te espera daqui a 2 semanas. E isso produz em nós uma ansiedade muito grande, um sofrimento prévio muito grande. E mesmo Jesus aqui, sabendo o que ia acontecer, a sua natureza humana entrou em conflito com a sua natureza divina, por alguns momentos. Quando eu falo conflito, não é uma desavença, não é um desequilíbrio, mas é um choque entre as duas naturezas. Por um lado, você tem o Deus 100%, que sabe o seu papel, sabe o seu propósito, sabe o que tem que ser feito. E por outro lado, nós temos um homem que, quando se viu ali, nos momentos que ele sabe que são os seus últimos momentos na terra, ele já começa a ficar angustiado. Ele começa a ficar preocupado e ele pede para Deus: afasta de mim esse cálice. E isso que Jesus fez é algo que nós temos que tomar como lição para nossas vidas também. Nós muitas vezes acabamos não orando a Deus pelas coisas, porque a gente absorve muito aquela de que Deus é soberano, Deus ele faz o que quer, a minha oração não muda o coração de Deus. Certamente isso tudo é verdade, mas ainda assim nos pede que nós oremos, porque o propósito da oração não é moldar o coração de Deus, não é fazer Deus mudar de ideia para me deixar feliz, não é isso, é apenas se relacionar. Uma vez que você se relaciona com Deus, uma relação verdadeira, uma relação frutífera, você passa a não se importar mais com o resultado. Vou dar um exemplo. Eu estou usando esse exemplo porque está acontecendo na minha vida. Tá? Se estiver muito chato, eu não vou saber porque eu não consigo ver vocês. Então eu não vou saber se vocês estão concordando ou discordando. Mas tem acontecido isso na minha vida. Quando eu recebi a notícia, eu orei de verdade. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é capaz de fazer o que quiser. Me ajuda nessa direção. Se for da tua vontade, faça com que eu consiga melhorar, que eu consiga, de fato, restituir a minha visão. Já vi tantas situações assim acontecendo, né? Eu orei a Deus pedindo que, se fosse da vontade dele, que faça. Eu creio, como cristão, eu acredito que ele é capaz mesmo. Ele pode fazer o que ele quer. Se Deus quiser, agora, fazer com que eu volte a enxergar tudo plenamente, ele é capaz de fazer isso. Ele pode fazer isso. Eu orei para que isso acontecesse, porque é a natureza humana. Deus pede que eu faça isso. Eu tenho que colocar as minhas angústias, é claro, essa tem sido a minha, mas é claro que cada um tem a sua, sei lá, não sei se são dívidas, são problemas familiares, são problemas internos que você tem, depressão, dúvidas. Eu não sei o que se passa no coração de cada um de vocês. Infelizmente, eu até gostaria de saber, mas Deus sabe. E Deus já sabe o final dessa história, Ele já sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim, Ele pede que você ore. Jesus fez isso. Jesus, que compartilha da mesma natureza que o Pai, fez isso no seu momento de angústia. Mesmo sabendo que a vontade de Deus jamais mudaria, Ele ainda assim pediu. Ele ainda quis mostrar para Deus: Deus, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Pedindo para que Deus então fizesse. E nós vamos ver o que acontece aqui depois. Diz assim: lembre do que está acontecendo aqui. Lembre do que está acontecendo. Jesus foi com os 3 discípulos ali no Getsemane, deixou os 3 ali vigiando. Ele disse: vigiem aqui. E aí ele se apartou um pouco e foi orar. O texto vai dizer que por 1 hora ele ficou orando. Depois ele voltou. E aqui no 40 ele diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, novamente, Pedro. Tinha que ser o Pedro, né? O filho se chama Pedro. Tinha que ser ele. Então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Eu pedi para vocês ficarem vigiando.
ficarem atentos. Assim como eu estou aqui orando, falando com Deus, façam a mesma coisa que vocês três aqui. Eu os chamei aqui para isso, para vocês estarem vigiando comigo. E nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo. E o 41 ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Por que ele diz em tentação? Qual a tentação que eles podem ter? É justamente essa. É a tentação de achar que eles podem manipular a vontade de Deus a qualquer momento. É a tentação de achar que eles não correm riscos. É a tentação de achar que aquele cálice que veio para Jesus só traria consequências a Jesus. Mas não, traria para eles também. Não sei quantos irmãos já ouviram isso, né? A gente vê isso muito na história da igreja. Os discípulos todos os 12 discípulos, né? Vocês sabem que são 12, tem Paulo, Maremos, Matias. Segundo a história da igreja, todos os discípulos de Cristo, todos, eles morreram de formas totalmente brutais. Por exemplo, Pedro. Como é que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Isso está na Bíblia? Não está, não está na Bíblia. Faz parte da tradição. O único indício que a gente tem disso é Pedro dizendo na Bíblia que não queria morrer, não se achava digno de morrer da mesma forma que o mestre. Tudo bem, é uma base para a gente achar que isso pode ser verdade. Mas, biblicamente, a Bíblia não mostra quando Pedro morreu, nem Paulo, nem os outros discípulos. O único discípulo que a Bíblia mostra morrendo é Tiago, um desses aqui. Primeiro Tiago, que você leu. É o único que a gente vê na Bíblia morrendo. Ele é morto por Herodes. Então é o único. Os outros, a gente sabe que a história da igreja vai contando para a gente. Os documentos históricos, as tradições orais que são transmitidas, a gente sabe. Se a gente acredita que essas tradições são verdadeiras, todos os discípulos de Jesus morreram de maneiras brutais. Menos João. João morreu um pouco mais velho. Tudo bem. Mas tirando João, Judas, né, se suicidou. Depois, João foi assassinado por Herodes. Nós temos Paulo sendo decapitado. Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. André foi morto numa cruz no formato de X. Né? Nós temos ali Bartolomeu, que foi jogado também de um lugar. Mateus, o autor desse livro, foi morto à espada. Né? Todos os discípulos morreram de maneira brutal. Então, o que Jesus está dizendo aqui para esses homens é que eles tinham que estar vigiando também. Eles tinham que estar atentos. Porque eles, no fundo, aquilo que Jesus, a morte de Jesus desencadearia muitas bênçãos. A maior bênção de todas é a salvação. Certamente. Mas naquele período da morte de Cristo, também ia desencadear uma série de questões sociais que trariam para os discípulos problemas. O sacrifício de Cristo inaugurou, fundou o que a gente chama hoje de igreja. E a partir da criação da igreja, os irmãos sabem o que aconteceu. As perseguições, as lutas, os ataques. Então Jesus pede para que esses homens aqui sejam vigilantes também. Porque o cálice ia ser jogado sobre Jesus. A ira de Deus ia cair sobre Jesus. Mas a ira dos homens ia cair sobre os servos de Cristo. E Mateus fala isso desde o começo do livro. Desde o começo do Evangelho, Mateus já tem destacado isso. Se a gente lembrar lá no começo do Evangelho, Mateus fala para os discípulos. Acho que foi até eu que peguei essa mensagem. Jesus fala para os seus discípulos: pois eu vou jogar vocês como cordeiros dos leões, dos lobos, né? Vocês serão como cordeiros para os lobos. Ou seja, se a vida já é difícil para você, já é difícil se você não fosse cristão, já seria difícil. Sendo cristão, vai ser o triplo. É assim que tem que ser. Faz parte. Faz parte dessa questão. Mas aí, Jesus continua dizendo aqui para esses homens. Ele diz, 41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Existem muitas dificuldades interpretativas aqui a respeito do que Jesus pode estar querendo dizer. Mas acho que para fim de aplicação que a gente pode pensar aqui, Jesus está pedindo para que esses homens, está reforçando, talvez, ele consegue até ver a intenção do coração desses homens. Ele consegue perceber que Pedro, Tiago, João, o espírito deles, a parte interna deles, de fato está pronta para o que vai acontecer. As perseguições, as lutas, os martírios, e de fato eles vão passar por essas dificuldades também. Mas quando ele coloca aqui a carne é fraca, é óbvio, a carne é fraca. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai fazer com que a gente fracasse. Ele vai colocar aqui, depois, que retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achamos outra vez dormindo.
porque os olhos deles estavam pesados. Ou seja, a carne é fraca. Os humanos não conseguem controlar nem as próprias pálpebras. Porque quando o sono bate, você vai dormir. Você não tem controle, a sua carne é fraca. A sua natureza humana, pecaminosa, ela é fraca. Você não tem controle sobre isso. Um dia você pode estar bem de saúde, de repente do nada você pega um resfriado, ou às vezes você está super bem, de repente você está indisposto, ou às vezes, o irmão Osmar estava super bem, aconteceu um acidente de uma forma que ninguém conseguiu prever. Nós somos vulneráveis. A nossa natureza humana é muito vulnerável. E Jesus está alertando os discípulos a isso. O espírito de vocês está pronto, mas está fraco, então sejam sempre vigilantes. Isso serve para nós ainda hoje. Deus, Jesus Cristo, conhece o nosso interior. Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer no reino de Deus. Ele sabe disso. E nós temos que saber também. Compreender aquilo que nós desejamos, qual é a nossa intenção de estar na igreja, qual é a nossa intenção de sermos servos de Cristo. Mas além disso, entender que a nossa constituição física ela é fraca. E por isso a gente tem que estar sempre vigilante. E por isso a gente precisa estar sempre confiando em Deus. Porque se nós confiamos apenas na nossa capacidade, nós somos como esses homens aqui. Receberam uma ordem direta de Jesus para orar e vigiar. E dormiram. Porque não conseguiram controlar nem os próprios olhos. O sono bateu. Os olhos fecharam. E aqui nós temos o versículo 44 dizendo: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo, descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, aconteceram quantas vezes Jesus deixa eles orar? Deixa eles orar. Quantas vezes? 3 vezes. Quem é o protagonista desse cenário? Tirando Jesus, quem é o protagonista ali com quem Jesus faz a interação? Pedro. Veja que interessante como Mateus tem que traçar esse paralelo, né? Pedro, 3 vezes. Pedro, 3 vezes. Jesus falou, Mateus enfatizou, Pedro estava com Jesus ali no Getsemane. Jesus saiu para orar 3 vezes e voltou 3 vezes para falar com Pedro. E o que aconteceu? Estava dormindo. Pedro já tinha fracassado 3 vezes naquela noite. Pedro já tinha decepcionado ao Senhor 3 vezes naquela noite. E novamente, se você conhece a história, você sabe o que vai acontecer antes do galo cantar. Ainda naquela noite, 3 vezes também Pedro negaria Jesus. Mateus está querendo mostrar aqui, enfatizando essa questão da carne ser fraca, mostrando que Pedro ter negado a Jesus 3 vezes não foi uma grande surpresa, não foi uma grande. Jesus fala que ele sabia o futuro, então ele disse profeticamente, mas Jesus já tinha visto no Getsemane. Pedro já tinha decepcionado Jesus 3 vezes já no Getsemane. Mandou ele orar, foi orar, quando voltou, dormindo. Acordou. Foi de novo, voltou, dormindo. Isso 3 vezes. Pedro já havia decepcionado o Senhor. O Senhor já sabia que Pedro, naquele momento, era um homem apenas de palavras, só palavra. Mas quando precisava de fato, ele pipocava, ele desaparecia. É claro que depois disso, a gente sabe que Pedro vai se tornar um grande evangelista, né? Um grande missionário, um grande pastor, mas parece que nesse primeiro momento aqui da vida de Pedro, ele não entendeu muito bem qual é o seu papel no reino de Deus. Isso acontece muito com a gente. Pedro caminhava com Jesus ali diretamente, e mesmo andando com Cristo, não entendia as coisas de Deus, não compreendia o que Jesus estava dizendo. Ele só foi entender quando Jesus falou com ele, depois de ressurreto, e voltou aos céus. Na ausência de Jesus físico, aí que ele passou: não, é verdade, agora faz sentido. Agora eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, importante isso. Lembre-se sempre de estar em oração. Coloque os seus desejos, suas súplicas diante do Senhor. Primeiro ponto, a gente falou a respeito de trazer pessoas para perto, estar próximo de cristãos verdadeiros, estar próximo de cristãos genuínos. O segundo ponto que pode nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades é a oração. Olha, coloque suas questões diante de Deus. Nós temos um grupo de oração aqui. Nós oramos. Os cristãos oram. É assim que a gente lida com os nossos problemas. O cristão ora. A gente ora para que Deus nos ajude, para que os nossos problemas sejam solucionados. E muitas vezes para que a vontade de Deus seja feita, independente de solução ou não. O cristão é um ser que ora. Mas então nós chegamos na última parte do nosso texto. Eu acabei de ler o versículo 45, né? Onde diz:
Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos a respeito de como lidar com as dificuldades é: você se aproximou de pessoas cristãs que te ajudaram, você orou. Agora, o que você faz? Faça como Jesus fez. O que Jesus fez? Levantou a cabeça e lidou com a realidade. Enfrentou o problema. Jesus orou ao Pai pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. O que Deus respondeu? Nada. Pai, afasta de mim esse cálice. O que Deus respondeu? Silêncio total. E aí Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade de morrer, vai crescer sempre. Ou seja, o que Jesus fez? O que todo cristão deveria fazer. Surgiu o problema, recebeu seus conselhos, orou a Deus, Deus respondeu, amém, resolveu. Deus não respondeu ainda, segue em frente. Lide com o problema de maneira profunda, de maneira madura. Isso depende da sua idade. Encare o problema de maneira realista. Faça como Jesus fez. Chegou o momento que Jesus pediu para afastar o cálice, mas quando ele viu que não havia resposta para isso, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele viu o traidor chegando, o que ele disse? Vamos, o Filho do Homem vai ser entregue. O traidor está vindo, e a hora da gente ir. Ou seja, faça isso na sua vida. Não fuja dos problemas. Não seja uma criança espiritualmente falando. Não seja um imaturo espiritual. Fica apenas esperando as coisas acontecerem. Às vezes Deus não quer que as coisas aconteçam mesmo. Às vezes Deus quer te lapidar, é sofrimento mesmo. Muitas vezes Deus quer que você se torne um filho melhor através dos pecados que você vai passar na sua vida, através dessas dificuldades. Quando a gente olha para Jesus aqui, nós conseguimos perceber isso. Nós vivemos uma realidade muito diferente do que a Bíblia mostra. As pessoas realmente, muitas das igrejas por aí, nós temos igrejas que pregam aquela tal teologia do coach, onde os pastores, os líderes, eles sempre pregam aquelas questões, né, que Deus não quer que você sofrer. Há poder nas palavras, você tem que decretar a sua vitória. Você precisa sempre estar firme, porque Deus não quer que você sofrendo. Deus não quer que você mal, Deus não quer que você mal. Eu tenho que falar com todo respeito aos meus irmãos, a Bíblia não diz isso. Muitas vezes Deus decreta o nosso sofrimento para que a gente aprenda. Sabe quem passou por isso na Bíblia? Jó. Os amigos de Jó vinham dizendo para Jó a mesma coisa. Puxa, deve ter alguma coisa errada com Jó. Ele deve ter apontado alguma coisa com Deus. Ele está sofrendo desse jeito. Tem alguma coisa de errado com esse cara. Jó, se arrepende, pede perdão. Você está equivocado, você está fazendo besteira. E na verdade, o que estava acontecendo com Jó? Deus é que estava decretando aquelas coisas aqui. A gente não tem muito claro teorias a respeito do quê. Mas Jó sofreu. Porque Deus determinou que aquilo acontecesse. Deus já sabia quando o sofrimento de Jó ia começar e quando ia terminar. Jó não sabia. Os amigos de Jó não sabiam. Assim como acontece com a gente, né? As dificuldades, os problemas, eles vêm na nossa vida do nada. A gente não sabe quando vão acontecer. E a gente também não sabe quando eles vão se resolver. Mas a gente sabe que Deus cuida de nós. E o mesmo Deus que dá a dificuldade a nós, Ele também nos dá, através de Sua palavra, meios para que nós enfrentemos as dificuldades. E por isso o cristão não pode ser apenas um otimista, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar. Mas você vai ter que glorificar a Deus. Você vai ter que entender que ainda assim é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ter que olhar para a realidade, fazer como Jesus fez. Eu vou morrer, eu vou me sacrificar. É isso. É isso. Como um homem faz. Como um adulto, maduro faz. Eu não vou fugir dos meus problemas. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. O que cabia a mim, eu fiz. Eu busquei conselhos, eu orei. Mas agora, ir para frente, ir para cima. Senão as dificuldades elas vão sempre nos engolir. O texto aqui ele é fantástico nesse sentido. Não só por essa questão, mas por inúmeras outras. Né? O texto bíblico ele é um texto que sempre vai te fazer encarar a realidade. A palavra de Deus sempre vai te encorajar a lidar com a realidade.
Não criar espantalhos, não criar ilusões, mas sempre lidar com os seus problemas de maneira verdadeira. Não fugir. Não apenas confiar que magicamente tudo vai se resolver. Deus pode fazer o que Ele quiser, óbvio, não estou negando isso aqui. Mas nós temos que olhar para esse exemplo de Cristo como um homem, 100% homem, que no seu momento de angústia pediu para que Deus até, Deus, afasta de mim esse cálice. Tira de mim essa dor, esse sofrimento. Se o Senhor tiver outro jeito de fazer, faça, mas afasta de mim esse cálice. E Deus não falou nada, porque Jesus já sabia do plano. Se vocês têm acompanhado o Evangelho de Mateus desde que a gente começou, né, eu mesmo cheguei aqui, já tinha começado, Jesus já sabia muito bem o seu propósito. Tanto que esse texto, ele, para alguns, parece até um pouco confuso. Como é que Jesus, desde o começo do Evangelho, sempre muito convicto de que ele tinha que morrer, ele tinha que se entregar, e agora no finalzinho do livro ele começa, meu Deus, estou angustiado, estou preocupado. A nossa natureza humana. A natureza humana de Cristo aqui foi evidenciada. Quando eu falo natureza humana, não estou dizendo que Jesus é fraco, Jesus é medroso, ou ele é apenas homem. Tinha natureza divina também. Mas é um ponto de contato que nós temos. E observar que nós também somos assim. Muitas vezes nós vemos os problemas chegando lá de longe. E aí você, olha se vai chegar, não vai resolver agora, deixa para. Quando chegar, eu vou tirar de letra. Quando acontecer, vai dar tudo certo. E quando você vê aquele problema se aproximando, aí você começa a sentir a gravidade. Aí você começa a sentir o impacto daquilo na sua vida. E aí você começa a ficar com medo. Aí você fica angustiado. E a forma como você lida com isso é o que vai determinar se você é um cristão ou não. As pessoas gostam de dizer muito que é a maneira como você age que diz como você é. Eu não acredito nisso. O que a Bíblia mostra é que, na verdade, o que mostra quem você é a maneira como você reage às coisas. Quando os problemas vêm na sua vida, é que você reage aos problemas. Isso vai dizer quem você é. Você se encolhe com medo, você foge, você sai falando com todo mundo, você se isola das pessoas, você busca soluções sozinho. Isso serve para qualquer coisa, Deus. Qualquer coisa. A forma como você reage diz muito sobre o tipo de cristão que você é. Alguém na rua veio falar de maneira ríspida comigo. Como é que eu vou reagir a isso? Ou alguma pessoa fez algo que me desagradou. Como eu vou reagir a isso? A reação vai dizer aquilo que de fato eu sou. E aí, para que a gente conclua a nossa exposição, queria deixar os irmãos aqui, relembrando os 3 pontos que a gente comentou. Quando você passa por um momento de dificuldade, lembre-se dessas 3 questões. Primeiro de tudo, a situação ruim chegou, a dificuldade bateu na sua porta, aproxime-se de pessoas cristãs autênticas. Esteja perto de irmãos que se preocupam com você de fato, mas que mais se preocupem com você. A preocupação maior desses irmãos deve ser que eles se preocupem com a palavra de Deus. E sejam aqueles irmãos que não tenham medo de dizer a verdade para você, mesmo que isso venha te machucar, desde que essa verdade parta das Escrituras. Essa é a primeira lição que a gente tira dessa passagem. O segundo ponto, a oração é a nossa forma de lidar com a angústia. O sofrimento chegou, a angústia chegou. Ore, peça a Deus. Peça para que Ele livre você desse problema. Ou melhor, seja mais maduro ainda. Peça para que Deus faça o que Ele quiser. E que você aprenda com isso. Quando vem a dificuldade, olhe para Deus e diz: Deus, se for para esse problema se solucionar, amém. Mas se não for, se o Senhor quiser que eu sofra isso pelo resto da minha vida, que o Senhor me dê maturidade para entender que é da parte do Senhor e que me dê força para ir frente a isso. Esse é o nosso segundo ponto. E o terceiro ponto é: orou, pediu, a mágica não aconteceu, a situação não melhorou, faça como Jesus fez. Encare a realidade, compreendendo que o mesmo Deus que dá a dificuldade é aquele que dá a você a capacidade de lidar. Compreenda que você, como cristão, não é chamado a ficar agindo como um todo, mas que você deve reagir às situações da vida como Cristo reagiu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos proteger, nos guardar. Te agradecemos, Senhor, por esse texto, por essa exposição. Obrigado, Senhor, pela tua palavra registrada aqui no Evangelho de Mateus, que nós possamos aprender com ela. Que não seja apenas algo mental, não seja apenas algo intelectual ou de conhecimento que nós vamos extrair, mas que seja algo verdadeiramente prático em nossas vidas. Que nós, quando nós nos deparamos com as situações da vida, quando a gente se
cara com os problemas que a nossa vida traz, que nós sejamos assim como Jesus foi. Que nós olhemos para o problema e a gente olhe e encare ele de maneira madura, de maneira sincera, de maneira verdadeira, não fugindo, mas como adultos, como cristãos maduros na fé, que entendem que as dificuldades, elas muitas vezes não são fruto apenas das forças malignas, das forças das trevas, mas muitas vezes o próprio Senhor coloca as dificuldades no nosso caminho para que nós estejamos mais perto do Senhor. Faça isso em nossas vidas. Que nós aprendamos a ser como o teu mestre, como o teu filho Jesus. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Que a nossa vida seja um reflexo da tua glória para esse mundo invertido, esse mundo caído que não conhece esse mundo. Mais uma vez, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.